Boa noite a você, telespectador, que nos acompanha pelo canal digital 21.1, TV Direta, e também para aqueles que nos limites do município, mas por impedimentos geográficos, não têm acesso ao canal digital. Estamos no Facebook da TV, transmitindo para você uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Mococa. A TV se propôs a colaborar com o processo eleitoral nesta época e nesse novo formato de campanha e também dos limites impostos pela pandemia da Covid-19, de colaborar com o processo eleitoral, trazendo até seu lar, no seu aconchego, as propostas de cada candidato. E em reunião que foi realizada aqui na sede da TV Direta no dia 9 de outubro, agora, na última sexta-feira, em que estiveram presentes todos os representantes, candidatos e seus representantes, à exceção do candidato Maestro, que não pôde comparecer no dia. Nessa reunião, eu também me fiz presente, este interlocutor, e definimos o formato, a dinâmica da entrevista. No primeiro bloco, o candidato entrevistado responderá a 5 perguntas. Uma de sorteio de cada candidato e 4 perguntas formuladas pela emissora. Para cada pergunta, o candidato terá 2 minutos para responder, para a apresentação 1 minuto, e combinamos também que para o segundo bloco seriam enviadas, já encontram-se aqui, 4 questões dos adversários do entrevistado do dia, perguntas dirigidas para ele. E uma pergunta por sorteio, isso no segundo bloco. Também ficou definida a ordem de apresentação dos candidatos. Ontem nós abrimos a série de entrevistas com o candidato Felipe Nauf. Hoje estamos recebendo aqui o protagonista da entrevista, candidato pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, Maestro Coelho de Moraes. Nós também queremos dizer que o cartório eleitoral colaborou conosco para que fosse feito de uma forma transparente, enviando-nos uma urna para que pudéssemos fazer o sorteio das perguntas enviadas por cada candidato. Urna vazia, confere, Maestro. Nesta urna, nós vamos colocar as 2 perguntas enviadas para sorteio de cada candidato concorrente. Temos aqui as perguntas, 2 perguntas da coligação Novo Caminho, 1, 2. Depois a gente ajeita na urna. Depois a gente ajeita. 2 perguntas para sorteio da candidatura do Felipe Nauf, coligação União por Mococa. 2 perguntas do candidato Paulo Vicente, Republicanos, assinadas, lacradas. E mais 2 perguntas do candidato Martim Culpani, do PL. Essas questões são para sorteio, uma ao final do primeiro bloco e outra ao final do segundo bloco. Perguntas na urna. Temos aqui também as perguntas diretas, ou seja, as perguntas dirigidas. Uma do Partido Coligação por Mococa, Felipe Nauf. Uma do Partido Republicano, Paulo Vicente. Uma pergunta do PL, Martim Culpani. E uma pergunta da coligação Novo Caminho, candidato Barizon, para o Maestro Coelho de Moraes. Feito isso, explicada a dinâmica da entrevista, nós queremos dizer também que amanhã o candidato a ser entrevistado será Martim Culpani e na quinta-feira, o candidato Paulo Vicente e na sexta-feira o candidato Eduardo Barizon. Feitas as considerações, dúvidas,
Nenhuma. Eu quero cumprimentar aqui o candidato do Partido Socialista Brasileiro, Maestro, que será o protagonista da entrevista de hoje. E abrimos a entrevista perguntando ao senhor como se apresenta para o eleitor e para aquele que nos recebe, o cidadão mocoquense, que nos assiste neste momento, o candidato Maestro Coelho. Bom, eu sou um cidadão mocoquense e como cidadão mocoquense nós estamos participando das atividades da política para novamente repensar a cidade, melhorar a cidade e propor coisas novas. A nossa proposta é sempre positiva, é uma proposta, é uma plataforma de proposições. Então a plataforma de proposições colocou meu nome à disposição para a gente participar dessas eleições. Eu sou professor do Barão de Filosofia, mas tenho atividades teatrais, atividades de cinema e também temos uma gama bastante grande dentro da literatura. Eu tenho uma atividade já programada de educação, então eu estou inserido nesse contexto, inserido no contexto cultural, como muita gente sabe dessas atividades. E, sendo assim, o PSB resolveu que eu poderia ser o protagonista dessa... Perfeito, tempo esgotado. Passemos agora às 4 perguntas enviadas de comum acordo e de pré-conhecimento de cada candidato. A primeira delas é a seguinte: uma das maiores polêmicas da cidade tem sido o transporte público. Você acha que o transporte público mocoquense poderá ser gratuito e melhor organizado? De que forma? Essa pergunta, todo mundo vai responder que sim, então tem que ser zerado o preço da tarifa. Agora, tarifa, então a tarifa pode ser retirada. A questão é que você não pode retirar a tarifa de uma hora para outra como se fosse uma mágica. Não é assim, a partir de amanhã está tudo zerado, não é assim. Você tem que reorganizar todo esse sistema. Passamos anos e anos com licitações ou não licitações, uma série de coisas que rolaram e não deram resultado nenhum. Com gente na rua pedindo que tudo aquilo funcionasse adequadamente, o transporte, o horário, tudo que fosse previsto adequadamente. Mas o que a gente vê é que nada disso foi resolvido. O transporte continua precário. O sistema de licitações parece que não funciona adequadamente. As pessoas que participam das licitações ou são as mesmas ou ganham de alguma maneira que mantém esse tipo de transporte em situação de deterioração. Então, o fato de zerar o valor do transporte significa também que você não pode ter um transporte privado. Eu não posso zerar ou dar subsídio, que acaba sendo a mesma coisa. Você tem que reconstruir, então, um grupo de elementos de transporte que favoreça a comunidade. E levando o transporte para lugares onde a comunidade não tem acesso de jeito nenhum, que é o nosso principal pensamento. Horários marcados, ônibus adequados, transporte adequado e talvez a opção da gente usar um projeto da FEI desde a década de 70 existente, que era do transporte de metrô de superfície, elétrico, sem consumo nenhum de energia, e que ele faça o circuito interminavelmente onde for colocado à disposição da população. Então o transporte zerado é possível, mas ele tem que ser municipalizado. Passamos à segunda questão da TV direta para todos os candidatos. Toda a comunidade, principalmente os jovens, reivindicam mais oportunidades de trabalho. O que de concreto você vai fazer para a geração de emprego e renda? Outra coisa que é sempre falada como se fosse uma ladainha. A prefeitura vai gerar emprego e renda. Ela pode dar substância, ela pode dar possibilidades para que isso aconteça. Há um sonho, sempre há esse sonho. O menino sai do 2º grau e ele tem que trabalhar. Quer dizer, ele quer trabalhar ou ele quer continuar estudando? Ele quer atingir o 3º grau ou ele quer se colocar como mais um funcionário de algum lugar? Essas são questões. Então, se você vai colocar isso à disposição do aluno, uma coisa que ele tem que fazer, ele vai ter que estudar. Ele vai ter que estudar e se formar. Ele vai ter que se estudar e capacitar-se.
Nenhum empresário, ou nenhum lojista, ou nenhum comerciante vai pegar qualquer cidadão para colocar para trabalhar sem nada. Então ele vai ter que ser capacitado de alguma forma. Se a empresa chama essa pessoa para trabalhar, esse jovem que acabou de sair do ensino médio e não vai fazer a universidade, ele tem que ser capacitado de alguma forma. Agora, eu vejo que através mesmo da prefeitura você tem uma série de cursos que vêm, que são profissionalizantes ou semi-profissionalizantes e de curta duração que você pode fazer. Ora, essas disponibilidades a prefeitura põe sempre. A questão não é essa, a questão é qual é a capacitação final que nós temos. Eu prefiro e sugiro que os estudantes saiam do ensino médio tendo estudado com mais afinco e entrem na universidade, porque aí eles terão um galardão maior, terão um gabarito maior. Senão eles vão ficar sempre num tipo de trabalho que será aquele trabalho de 2 anos de duração, é mandado embora, a outra empresa pega, fica mais 2 anos, essa carteira não é assinada nunca e fica aquele jogo de empurra do estudante. Estudar, isso a prefeitura pode proporcionar e facilidades para estudar. Passemos à próxima questão. Cite uma prioridade da saúde e uma prioridade da educação. Problema e solução. Bom, os problemas mais fatais da saúde são aquelas de você agendar a sua consulta ou pegar fila, ou sempre encarar um tempo muito longo para ser consultado e coisas pertinentes desse tipo. Isso aí tem que ser resolvido e com o sistema online de você fazer seu próprio registro e marcar a sua própria consulta já começa a funcionar com mais fluidez, porque o próprio cidadão com o seu celular consegue isso aí com facilidade e ele tem acesso, porque ele tem celulares magníficos que eu sei. Muita gente tem todo o seu celular, 2 ou 3 em casa, então ele consegue. Então esse sistema online, de uma rede online, facilita tudo nesse caso. Agora, eu acho que tem que ter uma multiplicidade de NAIs ou multiplicidade de postos de saúde. Agora, eu acredito também que a gente deva abrir esse canal para o médico de família. Ele vai fazer o primeiro contato. Então, ele vai à casa de cada um fazer o primeiro contato, vai fazer a primeira triagem, aí você começa a trazer essas pessoas para o NAI ou para o posto de saúde ou o centro de saúde, ou o nome que você queira dar para isso, mais perto de sua casa. Esse é um primeiro dado. No caso da educação, é construir um sistema de educação modelo, que é o que a gente quer. Então, em vez da gente colocar, por exemplo, escolas militares no Barreto Coelho, não, nada de escola militar. Lá tem que ser uma escola modelo para cidadãos quaisquer e que tenha uma atividade intelectual, tecnológica de ponta. E isso sim, é um primeiro momento que a gente quer abarcar, além do salário dos professores. O professor tem que ser muito bem pago, e isso é prioritário na nossa plataforma de trabalho, salário. Nós temos a questão enviada pela Associação Comercial e Industrial de Mococa. Você conhece o Plano 2050? Se eleito, pretende utilizá-lo? De que forma? Bom, um abraço ao Maurício, com todo respeito. Eu prefiro o Plano 2040, que está mais perto do número. Do Plano 2050, eu só vi o que está no Face, o que está na página. E o que eu vi na página foram filmes falando sobre o sonho e o desejo e os projetos de cada pessoa para o futuro. Para mim, o futuro é hoje. Se você me perguntasse há 30 anos atrás o que eu queria em 2020, isso não ia acontecer hoje, não aconteceu. As minhas crianças eram pequenas, então chega no dia de hoje que eles têm 30 e 30, não aconteceu nada. A cidade foi estagnando ao longo desse período. Essa estagnação, é lógico, que leva a uma, não digo depressão, mas uma comoção no sentido de o que eu vou fazer com a minha vida. Esse plano é legal, mas o plano também foi aceito pelo antigo prefeito Vanderlei, que ele dizia lá no plano que ele apoiava a cidade, apoiava o plano porque ele confiava na cidade. E ele mesmo não pôs o plano em ação.
Se ele tivesse colocado planeação, talvez ele fosse prefeito ainda e talvez a cidade estivesse no outro patamar. Tudo que for positivo do 2050, e o Maurício ainda vai me mandar o texto completo que eu pedi para ele, ele falou que ainda não estava completo, nem estava na sua totalidade, aquilo será inserido no nosso plano de trabalho, com certeza absoluta. Agora, ligado diretamente ao que for social. Se for só capital, não. Tem que ser ligado diretamente ao que for de apoio social. O partido apoia tudo que for direcionado para a sociedade de modo geral e para que ela engrandeça, para que ela cresça e que ela mesma crie as suas próprias perspectivas. Bem, encerradas as 4 questões formuladas pela TV Direta, nós vamos agora partir para uma das perguntas, das 2 perguntas enviada por candidatos concorrentes do Maestro Coelho de Moraes, aqui do sorteio da urna, que foi gentilmente nos cedida pelo cartório eleitoral. Agradecer a pessoa do José Alberto. Temos aqui uma questão enviada no sorteio da coligação Novo Caminho, o Eduardo Barizon, para que o senhor responda. Candidato, a cidade de Mococa possui inúmeras entidades sociais que realizam importantes ações em prol da população em vulnerabilidade social. Porém, nesse governo, o atual prefeito Felipe Naufel e o delegado Vanderlei deixaram de repassar recursos às entidades, inclusive algumas deixaram de executar os trabalhos. Em sua opinião, qual a importância do terceiro setor atuar junto com o poder público na elaboração e execução de políticas públicas? Um abraço ao Barizão. O trabalho desse terceiro setor é importante. Ponto pacífico. Em esferas federais, nós já vimos que os representantes graúdos dessa esfera federal querem acabar com essas organizações e essas instituições. Bom, estão completamente errados. Se os governos passados não repassaram as suas devidas verbas adequadas, isso é outra questão. O fato é que o PSB, governando, ele honrará todos os acordos, todas as instituições e as referências que nós tivemos para repassar os recursos adequados dentro do que a lei permite e do que a lei manda. Há convênios, você não pode de uma hora para outra cortar convênio. Como foi dito pela própria pergunta, as instituições auxiliam na condução das políticas públicas. Muitas coisas você não pode fazer, o executivo não pode fazer ou não consegue. Através das instituições já conhecidas e já organizadas e certamente catalogadas da prefeitura, a gente pode dar um trabalho de executivo com muito mais facilidade. Ou seja, a instituição é importante, a instituição será valorizada, a instituição será respeitada e tudo que for dentro da lei e que for dentro do convênio já estabelecido será honrado. Perfeito. Bem, encerramos aqui então o primeiro bloco, onde na entrevista de hoje o protagonista é o candidato do PSB, Maestro Coelho de Moraes. Nós vamos para um intervalo e na sequência, no próximo bloco, nós estaremos aqui formulando, ou seja, as perguntas dirigidas especificamente para o candidato Maestro Coelho de Moraes de cada um dos seus adversários. Eleições 2020, a TV Direta colaborando com seu voto. Até já.
Eleições 2020, TV Direta colaborando com o seu voto. Dando sequência à série de entrevistas, nós estamos recebendo hoje aqui o protagonista da entrevista de hoje, candidato pelo PSB, Maestro Coelho de Moraes. Neste bloco, como ficou acordado em reunião com todos os candidatos, faremos as perguntas dirigidas por cada um dos adversários do Maestro Coelho de Moraes. Eu farei as perguntas pela ordem de apresentação dos candidatos. E a primeira, como se apresentou ontem o candidato Felipe Naufel, é a dele que será feita. Qual a sua proposta de governo para a valorização dos idosos? Bom, um dos trabalhos mais importantes que tem é justamente isso, é você fazer com que esses idosos tenham a sua identidade não só preservada, mas também a sua saúde, principalmente a sua saúde, né? Então, se nós fizermos esse encaminhamento de idosos a partir dos que têm 40 anos, nós teremos um grupo de idosos futuro com mais saúde e preservação. Isso passa pelos trabalhos dentro do sistema de saúde, trabalhos específicos para a geriatria, trabalhos específicos para a manutenção dessa saúde e, lógico, encaminhar esses idosos para os locais mais adequados para que eles tenham uma preservação do seu aspecto, não só saúde pessoal, como saúde familiar, saúde social, e ter oportunidades variadas dentro de todos os sistemas em que a prefeitura possa atuar. Por exemplo, um que é muito legal e preserva a saúde de maneira geral e intelectual também é o sistema de cultura. Sistema de cultura, incluindo o cinema, incluindo o teatro, incluindo tudo que está à disposição da prefeitura para ela facilitar o encaminhamento, não encaminhamento, mas o lazer desse idoso. O idoso também trabalha, o idoso também tem responsabilidades, o idoso também tem intelectualidades. É muito fácil você ter o idoso que já se aposentou, mas ele tem um gabarito exemplar, porque ele trouxe uma bagagem de trabalho em que ele aperfeiçoou essa bagagem de trabalho. Eu creio que a prefeitura, o Poder Executivo, tem que abrir caminho para que esse idoso seja um exemplar conselheiro de todos os infortúnios pelos quais ele passou e por aquilo que ele quer que seja preservado, para que o jovem, quando for idoso, tenha a oportunidade de se dar bem nessa idade. A próxima pergunta vem do seu adversário, do PL, Martinho Colpani. Quais são as suas considerações sobre as nascentes, queimadas e lixo urbano? Bom, na questão do lixo, a gente tem o projeto da pirólise, que é o meu projeto já apresentado há 2 anos atrás aqui para a prefeitura, na época era o Vanderlei, e não aconteceu absolutamente nada. Se nós tivéssemos levado em ação aquele sistema de pirólise para resolver todo o problema do lixo urbano, hoje, 2 anos depois, nós teríamos uma usina de reciclagem de resíduos. Essa usina acabaria com o aterro sanitário, acabaria com o lixo, acabaria com tudo aquilo que tem lá, que é porcaria, acabaria com o chorume, acabaria com o problema da terra, do sistema freático e ainda favoreceria uma cooperativa de catadores de resíduos e de recicladores de resíduos, o que seria aproximadamente uns 80 empregos a mais. Além de fabricar energia para a cidade, e essa energia pagaria a conta de luz pública. Não foi levado à frente. Ou seja, não tínhamos ali um executivo apto, não tínhamos ali também uma Câmara que fortalecesse esse tipo de ideia. A licitação não consumiria dinheiro nenhum para a Prefeitura, porque ela seria financiada pelo BNDES, um pool de empresários já estaria disponível para isso. Nós acabaríamos com o lixo da região e ainda poderíamos usar e vender energia para as cidades vizinhas, usando até o lixo delas. Nesse sentido, o saneamento básico e o meio ambiente estariam também sendo apoiados veementemente com esse tipo de trabalho, que é a construção da usina de reciclagem, a usina de resíduos.
Agora, o resto são políticas outras que nós temos que ter cuidado de pedir, na verdade, um apoio para que não sejam causadas pelos agentes federais. Anualmente nós temos as queimadas. Anualmente nada se faz a respeito disso. A próxima questão, dirigida ao senhor, vem do seu adversário, Paulo Vicente, do Partido Republicanos. Maestro Coelho, o que acha da convivência da Câmara com o Executivo nestes últimos 4 anos e o que você pensa sobre a cassação do atual prefeito Felipe? Foi justa ou não? Paulo, né? Paulo Vicente. Paulo, respeitosamente, eu não sou juiz. Eu só poderia emitir uma opinião. E a opinião não vale, a minha opinião não está valendo aqui não. O que aconteceu, aconteceu. A Câmara deveria dar continuidade àquilo que ela se propôs a fazer antes. Se ela cassou o Felipe, depois que ele retornou, e ainda pelo que a gente vê pelos jornais mesmo, ou pelas entrevistas, ou pelas reportagens, ainda tinha alguma coisa que levantar em função daquilo, porque os vereadores todos também não se mobilizaram outra vez para pedir de volta a recassação do prefeito. Olha, eu só posso responder pelo que vai acontecer a partir de janeiro. Então, a partir de janeiro, sendo eu eleito, lógico que os outros candidatos estão aí para que todo mundo estude o seu plano de governo e tal, a partir dali eu respondo tudo. A minha relação com a Câmara vai ser uma relação democrática, que é a proposta do Partido Socialista Brasileiro. Essa relação democrática não significa que não tenha conflitos, tem. Mas o conflito é resolvido na democracia. Temos um sistema jurídico adequado para que todas as leis sejam obedecidas. E, em última instância, como eu sempre faço no Condepate, já que eu sou presidente, vou sair agora no final do ano, o poder público, a promotoria vai ser o leme de relação dessas coisas. Então eu não vou fazer atividades que sejam nem ilegais e nem que esbarrem contra as vontades da sociedade. Agora a Câmara vai fazer o seu mesmo trabalho, que é legislar e cobrar tudo o que tem feito o Executivo a partir dali. A última pergunta dirigida de seus adversários vem do candidato Eduardo Bresson, da coligação Novo Caminho. Passemos a questão. Tem muita cola aí, hein, Francisco? Garantiu o sigilo. Uma cidade precisa preservar a história para garantir o futuro. Qual a sua prioridade na área da preservação cultural e histórica de Mococa? Bom, eu trabalho nessa área. Agora, o lance de preservar, como ele mesmo foi um dos responsáveis pelo MIT, pelo manual, trazer o manual para que a gente estudasse isso aí, um manual de interesse turístico e tal, é fazer a gente conseguir acabar com esse formulário, enviar o formulário para a Secretaria de Turismo e pegar o dinheiro que está lá esperando pela gente. Eu falei com a secretária de Turismo e ela falou que só falta isso. Não tem deputado estadual intermediário, não tem deputado federal, não tem nenhum intermediário, é ter um projeto. Mococa não faz projeto faz muito tempo. E o projeto que ela faz está sempre ligado com o lance de você pedir uma emenda parlamentar, que é sempre aquele negócio que eu chamo de migalha. A emenda parlamentar, na questão de que nós temos secretarias com poder de receber projetos, é migalha.
Então nós temos como fazer o projeto, tem como enviar, tem os formulários adequados, basta que nos primeiros 6 meses do ano que vem a gente finalize isso e entregue. Várias cidades do entorno da nossa região já recebem em torno de 700 mil até R$1 milhão para manter o seu nicho histórico. O nosso nicho histórico, eu já falei isso várias vezes, vou repetir, é o maior da América Latina. Sendo o maior da América Latina, ele tem várias prioridades e várias importâncias. O segundo nicho histórico importante é de Mar del Plata. O nosso é o maior da América Latina, já conceituado pelos pesquisadores da Unicamp. Então nós temos tudo para receber esse dinheiro não é sorteado, esse dinheiro vem pelo valor histórico. E nós temos, da passagem do século XX, do século XIX para o século XX, nós temos todo esse centro histórico velho de Mococa que será preservado para que consigamos mais recursos do Estado para Mococa. Perfeito. Bem, passamos então aqui, respondidas as perguntas dirigidas de seus adversários, ao sorteio de mais uma pergunta que os candidatos adversários enviaram para que neste momento fosse formulada ao protagonista de hoje. Coincidentemente, por sorteio aqui, a pergunta vem dirigida da coligação Novo Caminho, Eduardo Barizuno. Um governo que preza pela legalidade deve garantir a transparência total na gestão pública. O atual prefeito Felipe Nauf e o delegado Vanderlei respondem por diversas ações civis públicas comandadas pelo Ministério Público, além de denúncias de superfaturamento na compra de produtos e serviços. De que forma é possível realizar maior controle das finanças públicas, em especial os contratos mantidos entre a Prefeitura e empresas? Bom, a transparência é tudo, a única maneira que se tem é de manter essa transparência extremamente apurada. Uma das funções de que a transparência seja real é que a Câmara funcione bem. Se a Câmara for uma excelente cobradora, uma fiscal total e pesada e grave, incisiva, todos esses contratos são esclarecidos e são colocados à frente. Agora, se você tiver na Câmara quem defenda os interesses escusos dessa ou daquela facção, é claro que essa transparência vai para o prédio. Então, o que eu sugiro à cidade de Mococa é que ela faça uma construção de Câmara bastante forte. Você tem que votar em vereadores e legisladores que sejam extremamente duros, incisivos, bastante poderosos mesmo. Eu, como executivo, não tenho medo nada disso, porque o nosso caminho executivo será um caminho claro, será um caminho transparente. Agora, a gente tem que levar em consideração que qualquer contrato, geralmente, ele é público, ele é de acesso público. Então, se eu fiz um contrato com uma empresa que tem um contrato escrito, ele está postado em algum lugar, ou ele é de boca, ou ele é de gaveta. Essa parte que não é bem esclarecida, ninguém vai saber que jeito foi feito. Agora, se entra dinheiro para um lugar e sai dinheiro do outro, a Câmara tem que cobrar. E quem colocou o dinheiro no lugar e tirou do outro, tem que falar de onde veio, para onde foi e como é que foi feito isso. Aí vai ter que mostrar o contrato. Esse contrato foi devidamente grafado, foi devidamente assinado, ou ele também é escuso? Cabe à Câmara resolver. A Câmara é positiva nesse sentido. Cabe a mim deixar tudo claro, esclarecido e límpido e cristalino. Perfeito. Encerradas as questões dirigidas e mais uma pergunta do sorteio da urna, passamos agora para que o senhor faça, ou se dirija ao telespectador, as suas considerações finais. Povo de Mococa, como eu falei com o Francisco, eu sempre prazer estar aqui, ele já fez várias matérias em que eu participei, participamos juntos, na verdade, da construção da matéria, divulgando as coisas da cultura. E eu agradeço também
ao pessoal técnico que está aqui apoiando, dando um trabalho excelente, levando para todo mundo que queira assistir, né? Porque depende também do interesse de cada um acessar os canais e as redes sociais para saber do que se trata. Então, o que eu posso dizer é que o nosso trabalho será feito em cima de planos e projetos. Não tem garantias, mas tem coisas certas de serem feitas e possíveis de serem feitas. Uma delas é justamente esse elemento da pirólise. A pirólise vai trazer para nós uma economia de pelo menos 10% do orçamento anualmente. Outros projetos que nós queremos colocar à disposição é para abrir, aí sim, abrir os caminhos para a renda e para o trabalho. Agora, como eu sou de uma outra vertente de trabalho, eu não estou diretamente relacionado com o risco de vir a empresa se estabelecer no distrito industrial. A empresa que quiser se estabelecer no distrito industrial, ela vem, se estabelece, obedece às leis do Estado, às leis do município, e ela terá as vantagens legais que a prefeitura pode oferecer. Agora, há outros tipos de caminhos que nós podemos usar, e um deles é aqui. Rádio, telecomunicação, televisão, cinema, teatro, arte, cultura, literatura, tudo isso são caminhos para rendas das pessoas. Acontece que o normal é assim, se você não fizer engenharia ou medicina, ou seja lá o que for, ou direito, você não vale nada, você não está fazendo coisa nenhuma. Não, está fazendo sim. O que acontece é que a sociedade, de modo geral, não apoia essas atividades, que são as atividades ligadas à cultura. Então, o jovem, se ele tiver 18 anos e ele quiser trabalhar, ele pode ser um literato, ele pode ser um escritor, ele pode ser um cineasta. Olha bem, o orçamento da prefeitura, vamos dizer que está em 150, 200 milhões de reais. Uma produção cinematográfica de baixo orçamento, baratinha para o sistema, vem 6 milhões para a cidade. Muita gente não vê ainda fazer filme em Mococa, porque Mococa não tem uma film commission, uma comissão de filme, que regule isso. Porque nós temos o cenário aberto, a cinematografia tem um cenário aberto. Filmes de época, como já teve no passado, pode ser feito aqui. E isso traz recursos, e vindo recursos, você tem emprego para eletricista, para pedreiro, lanchonetes. Você está olhando o tempo aqui que está acabando. Lanchonete, restaurante, hotelaria, e Mococa cresce. Bem, encerramos aqui a entrevista de hoje com o candidato Maestro Coelho de Moraes pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Lembramos a você que nesta quarta-feira o candidato a ser entrevistado será Martinho Colpani, do Partido Liberal. Agradeço a sua companhia e a sua audiência. Continue conosco. Na sequência, teremos aí, para que você prestigie a programação da TV Direta, Tenda da Cida e o programa Encantos da Terra com Carlos Bertolucci. Até amanhã.